Nós vamos falar de um assunto, de um movimento que cresceu bastante em Jequié e no Brasil, principalmente nesse período de pandemia. As pessoas não puderam sair de casa em alguns momentos, deixaram de ir às academias, mas o ciclismo cresceu consideravelmente. Foi um dos produtos mais vendidos. Os ciclistas de Jequié estão cobrando do poder público políticas públicas municipais voltadas para o ciclismo. Não tem ciclovia, não tem faixa, não tem nada. E agora a informação de que a Suntran está iniciando estudos para a implementação. Eu até mandei uma mensagem ontem para a Suntran para obter mais informações. Mas nós vamos tratar desse tema com o Dado Galvão, que é documentarista, ciclista, ativista, para a gente entender um pouco mais como é que está essa discussão, as suas perspectivas, mas existem uma terminologia usada pelos mesmos que me deixou assim preocupado. Ciclistas invisíveis. Bom dia, Dado. O que é esses ciclistas invisíveis e por que esse termo usado pelos amantes da bicicleta? Bom dia, Canguçu, bom dia, Márcio Lima, ouvintes da 93 FM. Bem, essa ideia do ciclistas invisíveis foi uma coisa que nasceu fruto da colocação de um outdoor na Avenida César Borges, né, principal avenida da nossa cidade, e esse outdoor nasceu também fruto de uma vaquinha de aproximadamente aí 15 ciclistas. Nós colocamos essa placa, paramos lá com a câmera, colhemos depoimento dos ciclistas, né? Se você, inclusive o vídeo está no YouTube, Jequié Ciclistas Invisíveis. Você vê ali que no vídeo nós temos ciclistas de todas as idades, ciclistas que praticam o ciclismo por esporte, por trabalho, por necessidade. E a ideia do ciclista invisível é porque tem muita gente pedalando, né, Canguçu? Isso é visível. Você também é um ciclista, o Márcio também, e muita gente que está me ouvindo nesse momento. Nós temos muita gente pedalando. Não precisa ser especialista, não precisa fazer estudo técnico para isso. Isso é visível em Jequié e em várias partes do mundo, isso turbinado pela questão da pandemia. Porém, nós não somos enxergados, né? Quando a gente fala assim, políticas públicas para o ciclismo, vem à cabeça logo a questão da ciclovia, mas pré-ciclovia tem uma questão de fatores. Por exemplo, placas de sinalização, isso é básico. Nós não temos na nossa cidade uma placa colocada pelo poder público dizendo, olha, respeite o ciclista, reduza a velocidade ciclistas na pista. Pelo contrário, nós temos placas aqui que eu digo que Jequié iria para o Guinness, dizendo é proibido a circulação de bicicleta. Não sei se você já visualizou ali na ponte do Mandacaru, tem 4 plaquinhas ali, 2 sentido centro e 2 sentido saindo da cidade, que diz que é proibido a circulação da bicicleta na parte dedicada ao pedestre. Você vê a falta de sensibilidade, né? Quer dizer, foi uma coisa já colocada de antigas gestões, mas que foi renovada agora, né? As plaquinhas ficaram desgastadas e foram renovadas, foram reformadas. E você vê que a ponte é estreita, tão estreita que ela está sendo ampliada, mas falta a sensibilidade, enxergar o ciclista, a bicicleta como meio de transporte. Então, nasceu essa ideia. Dado, deixa eu só interagir com você, que a época que essa placa foi colocada, eu acompanhei esse processo. Essa proibição de ciclista não é proibindo a passagem de ciclista naquele local, é porque aquele puxadinho que foi feito, vou botar o nome assim, aquela ampliação que foi feita é só para pedestre. Eu acredito que eles quiseram colocar isso, a proibição naquela lateral da ponte, proibindo a passagem de ciclistas naquele lugar, que foi a época, recordo-me muito bem, o secretário de infraestrutura da época era o senhor Valdomiro Borges Filho, o Borginho, e por ele eu acredito que tenha sido essa determinação de não colocar, mas para preservar
o pedestre e também evitar que, em vindo um pedestre e um ciclista, os dois acabem se desencontrando e o ciclista vai estar numa condição mais alta e haver um acidente. Então, ali as bicicletas ou os ciclistas passariam por ali empurrando o veículo e não montado. Sim, mas aí você teria que, se você for fazer uma pesquisa ali, há alguns anos atrás, naquela descida morreu um ciclista adolescente. Então, a plaquinha, ela deveria ser colocada de uma outra forma, não reduz a velocidade, ciclistas na pista, e não, porque, ou senão, o ciclista desça da sua bicicleta e empurre a bicicleta, mas não da forma que está sendo colocada ali, porque ali, do jeito que está a placa, o ciclista, ele se sente, de certa forma, marginalizado, né? Isso demonstra, no meu olhar, uma falta de sensibilidade com esse tipo de transporte. Eu não sei quem colocou, eu sei que ela foi renovada. Então seria mais inteligente, mais sensível e mais moderno até, já que você citou aí o nome de um secretário que colocou em uma determinada época, que se colocasse ali uma placa: motorista reduz a velocidade, ciclista na pista. A maioria dos ciclistas que circulam ali, muitos trabalhadores, muitos que usam a bicicleta para o lazer, então seria muito mais interessante ter uma placa nesse sentido, uma placa educativa, pedagógica, preventiva, de que o símbolo da bicicleta e dizendo que é proibido a circulação da bicicleta na parte do pedestre. Estamos conversando com o Dado Galvão. Não sei se vocês têm a dimensão da quantidade de pessoas que hoje usam a bicicleta em Jequié. Há um tempo atrás, nós tínhamos aí pessoas que faziam uso da bicicleta para ir ao trabalho. E me parece que essa coisa está começando a retornar, né? As pessoas que fazem o pedal, a parte do turismo, mas também já tem pessoas que estão fazendo uso da bicicleta para ir ao trabalho em decorrência até mesmo do preço do combustível. Mas existe aí uma discussão, uma cobrança para a implantação de políticas públicas municipais voltadas para o ciclismo. Quais seriam essas políticas, Dado? Olha, Canguçu, você levanta um ponto muito importante. Você no início da sua fala, você falou uma questão que foi noticiada aí no blog do jornalista Wilson Novaes, de que foi o prefeito determinou que a Superintendência Municipal de Trânsito iniciasse estudos para implementação de ciclovias. Paralelo a isso, Canguçu, eu sugeria que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo abrisse canais de comunicação para ouvir os ciclistas. Por exemplo, recentemente em Salvador, no dia 15 desse mês, a Secretaria de Segurança Pública iniciou um projeto piloto, fruto da escuta. A Secretaria de Segurança Pública ouviu os ciclistas e lançou o projeto Bike Segura. É um projeto que é piloto e foi noticiado em todo o Brasil. Um vereador da capital baiana levou a demanda para a Secretaria de Segurança Pública. Você vê como o tema é importante, e a Secretaria de Segurança Pública lançou esse projeto, Bike Segura, projeto pioneiro que começa em Salvador, fruto de outro problema que nasce aí, né? O furto de bicicletas. Inclusive em Jequié também já tem algumas ocorrências nesse sentido. Ele inicia em Salvador e vai ser levado para algumas cidades baianas. E isso nasceu fruto da escuta. Então, se você já iniciou, assim como foi noticiado, um projeto técnico para implementação de ciclovias, seria interessante que, paralelo a isso, você abrisse um canal de comunicação, já que a gente está vivendo pandemia, não pode acontecer audiências públicas. Tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo abrisse um canal para ouvir os ciclistas, para que a gente pudesse chegar, por exemplo, no site da Prefeitura e dissesse: olha, eu sou ciclista, eu pedalo, eu sou do quilômetro 3, porque você disse outra coisa importante na sua fala: nós não temos números, nós não temos um censo, nós sabemos que existe muita gente pedalando para ir ao trabalho,
esse número cresceu por conta da questão da pandemia, também pela questão do aumento no preço dos combustíveis, e você vê em Jequié pessoas de todas as idades, mas seria uma boa oportunidade, um momento ideal para você ouvir essas pessoas, e para isso você precisa abrir um canal de comunicação. Não é, como eu disse, políticas públicas para o ciclismo não é só ciclovia e ciclofaixa. Falar de ciclismo hoje é você ter uma disciplina nas escolas municipais voltadas para o ciclismo, você ter um bicicletário municipal. Por exemplo, muita gente se desloca do quilômetro 3, quilômetro 4, até da zona rural para Jequié, mas você não tem lugares seguros para colocar a sua bicicleta. Muita gente deixa de usar a bicicleta porque não tem um lugar seguro para guardar a bicicleta no centro da cidade, por exemplo. Por que não termos também um bicicletário municipal? Ô Dado, você há de convir que é um tema novo, apesar, né, ainda que bicicleta remonta aí aos anos 70, 80, que eu lembro-me muito bem que aprendi a andar de bicicleta numa Monarch. Acho que era Monarch mesmo, aquela que tinha um círculo, né? Uma barra circular, é isso mesmo? Barra circular? Barra circular, barra forte. Isso, que eu colocava a perna por dentro daquele círculo e tentava pedalar. Era um negócio sério. Aprendi assim, não tinha bicicleta. Até os meus 16 anos eu não tinha bicicleta. Tomei uma surra, minha primeira surra foi porque eu peguei uma bicicleta emprestada de um amigo. A gente tava brincando na Avenida Santa Luzia e eu me empolguei mesmo. Eu já estava aprendendo a andar de bicicleta, eu fui até ali próximo a Lomanto Júnior, era só para ir até a CJ, eu fui até a Lomanto Júnior, ali onde tem hoje um condomínio, um residencial, onde tem um posto de combustíveis também. Quando eu voltei, o dono da bicicleta já tinha feito um escassel, que eu roubei a bicicleta dele, foi uma zoada danada. E eu tomei uma surra. Então assim, eram poucas as bicicletas, tinha um acesso pouco à bicicleta. E a discussão é muito nova, apesar de a realidade ser antiga, a discussão é muito nova. Quais seriam os passos prioritários? Eu penso que a utilização das placas já seria uma evolução, né? Muito. Uma evolução para poder, não só para nós aqui de Jequié, mas as pessoas de fora, porque nós acompanhamos os grupos, nós estamos aqui, vemos até as imagens. Eu falava há poucos instantes com uma amiga que ela fez aí 100 e poucos quilômetros pedalando. Tem o Joba que está me ouvindo agora, o João Leonardo, que fez uma descoberta maravilhosa no fim de semana, me falou até de cachoeiras que tem aqui bem pertinho de Jequié e que eles fazem isso. Tem o Léo, né, lá de Jocenando, da Igreja Nova Esperança, tantas pessoas que fazem, né? O Gilmar, que é policial militar, Cabo Gilmar, enfim. Tem o Canguçu, que descobrimos também essa prática, né? A bicicleta do Dan Silva tá com o pneu furado, então por isso que eu não falei nada dele ainda. A sua também foi os dois? Pulou, mas eu tem pulei o Kevin os dois Lucas, ontem. tem o Kevin Lucas, assim. Aqui na rádio temos eu, Canguçu, Kevin Lucas e tem o Dan Silva, 4 pessoas que já são praticantes do ciclismo. O que seria a prioridade, Dado? O que seria necessário a discussão, o começo? Lógico que você está fazendo isso agora, né? Outras pessoas também precisam vir ao rádio, falar mais, discutir mais, mostrar a necessidade de se ter políticas públicas voltadas, porque, como eu falei, o tema é novo. Ouvir os ciclistas, não é? Legislar para que essas políticas públicas aconteçam. Eu falei há poucos instantes sobre o projeto pioneiro lá em Salvador, o Bike Segura. Isso nasceu da provocação dos ciclistas junto com um parlamentar. Então nós temos 19 vereadores, 19 assessorias que poderiam trabalhar na legislação. Por exemplo, um bicicletário municipal. Se você tem um bicicletário municipal público, você tem condições de ter ali a guarda municipal para dar segurança às bicicletas. Você falou aí da barra circular, da barra forte, mas hoje você tem bicicletas que você desmonta ela completamente sem auxílio de uma chave. Então o indivíduo quer sentir segurança para ir ao centro da cidade. Por exemplo, eu vou a Boaçu pedalando. Tem um senhor que sai de Boaçu com sua barra circular, Márcio Lima, e ele vem pagar as contas aqui, em Jequié. E ele faz isso de bicicleta.
já é um senhor já idoso, mas ele tem toda uma aptidão, usa a bicicleta e se desloca de Boa Sul até Jequié de bicicleta. Mas para você colocar uma bicicleta, parar uma bicicleta no banco, você não tem essa estrutura. E quem é que pode ajudar na construção dessas políticas públicas? Os nossos legisladores. Não é só uma responsabilidade do executivo, é uma responsabilidade conjunta. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar cidades menores que Jequié com legislações eficazes para a questão das políticas públicas para bicicleta. Então, qual o primeiro? Você tem que ouvir o ciclista. Nós temos os grupos de ciclismo e aí também vai aqui uma observação. Essas pessoas precisam se mobilizar, elas precisam provocar tanto o legislativo quanto o executivo, porque como você citou aí nomes, tem pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, mas tem um detalhe também, Márcio, isso é pesquisa. No norte e no nordeste, a bicicleta, infelizmente, ainda é vista com preconceito. A bicicleta ainda é vista como transporte de pobre, e não deveria ser assim. Hoje a gente tem pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais pedalando, mas a gente que tem consciência disso, a gente precisa provocar. Nós já começamos a fazer isso, quando nós fizemos uma vaquinha e colocamos na principal avenida da cidade durante 15 dias um outdoor dizendo vereadores, prefeito, queremos políticas públicas para o ciclismo. Para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, agradecendo você, nós vamos aqui no jornalismo empenhar o máximo para a gente fazer até um debate sobre esse tema. É preciso que a prefeitura, que a Câmara de Vereadores se debruce sobre essa temática, é algo importantíssimo para o desenvolvimento da cidade de Jequié. Nós temos diversas outras, até menores que a nossa, já com o funcionamento dessas vias. Mas para a gente concluir aqui essa conversa, o município de Jequié está debatendo aí a implantação da Zona Azul, que a cada gestão que entra, a Zona Azul, ela ressurge, né? Eu acho que já mudou até de cor, mas não é verdade, não é satirizando não, é uma realidade, porque todos os prefeitos que entram na prefeitura aí, desculpa ter a redundância, eles falam, não, nós vamos mudar, criar a Zona Azul, e ela parece que já até desbotou. Mas já que nós estamos falando de Zona Azul, estamos falando de Totilo-Manto, que está passando por uma reforma, que as vias de acesso precisam serem mudadas, porque a cidade só vai crescer se pensarmos para 2050, não tem que pensar em 2022, não sei se você concorda comigo, mas quais vias nós poderíamos transformar em áreas destinadas à ciclovia, por exemplo? Olha só, vou repetir novamente aquilo que falei. É preciso abrir canais de comunicação com os ciclistas. Eu não vou aqui apontar rua A, rua B, avenida A, avenida B. Porque se você abre esse canal, aí vem um exemplo que eu dei em Salvador, que surgiu um projeto piloto, nasceu da Secretaria de Segurança Pública. Se você abre um canal para ouvir os ciclistas, você vai ter uma ciclovia que nasce verdadeiramente do desejo dos ciclistas, não uma ciclovia, não políticas públicas que nasceram dentro de gabinetes. Então, é preciso abrir um canal de comunicação com os ciclistas, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, para daí a gente construir políticas públicas que para o ciclismo, que atenda aquele ciclista que usa a bicicleta para o lazer e também para aquele cidadão que pedala há anos, e são muitos, que usa a bicicleta o tempo todo para levar o filho na escola, para ir ao trabalho. Se você fizer uma visita ao Centro Industrial de Jequié, você vai ver os bicicletários como eles estão cheios. Verdade. Se você acorda 5 da manhã, você vê a quantidade de trabalhadores que estão pedalando e que usam a bicicleta o tempo todo para ir à padaria, ir ao supermercado e ir à farmácia. Então,
quando eu digo ouvir os ciclistas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não ter políticas públicas que atendam, por exemplo, só o ciclista que faz cicloturismo, que usa a bicicleta para o lazer. É preciso dar prioridade a esse ciclista que não tem condições, que abandonou a moto, que abandonou o carro, porque o preço do combustível está muito alto, que não está usando o nosso transporte público. Você sabe que eu escuto sempre aí na 93 que nós já temos um problema com a nossa empresa de transporte público aqui, transporte coletivo. Então, muita gente deixou de usar os coletivos por conta dos problemas e também com medo de contrair o coronavírus e foi utilizar a bicicleta. Então, é preciso abrir um canal de comunicação. Isso é simples demais. Se você abre um formulário lá no site da prefeitura dizendo: ciclista, queremos ouvir você, tanto nos canais de comunicação da prefeitura como da Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que muitos ciclistas irão dar contribuição, porque tem gente aí que pedala há muitos anos e que usa a bicicleta para fazer tudo, entende? Eu uso a bicicleta para lazer, mas tem muita gente que é ciclista há anos e que pode dar uma excelente contribuição para que a gente tenha na nossa cidade políticas públicas para o ciclismo de verdade.